O torcedor palmeirense mal teve tempo de respirar entre uma notícia e outra, e agora o burburinho que toma conta das redes sociais e das rodas de conversa é um só. Arrascaeta, o maestro que tantas vezes castigou adversários com visão de jogo privilegiada e bola parada cirúrgica, estaria contratado pelo Palmeiras, num movimento que parece coisa de modo carreira de videogame, mas que, segundo rumores de bastidores, vem sendo costurado em silêncio há meses pelos bastidores da diretoria alviverde. Fala-se que as primeiras conversas teriam surgido em encontros discretos, longe dos holofotes, em reuniões em hotéis e calls reservadas, onde empresários, intermediários e representantes do Verdão teriam alinhado não só a parte financeira, mas principalmente o projeto esportivo, colocar o uruguaio como cereja do bolo de um elenco que já é competitivo, mas que, com ele, poderia dar um salto de patamar a nível continental. E é justamente esse clima de mistério, sem fotos, sem vídeos, sem declarações oficiais, que alimenta a imaginação da torcida, que já se pega sonhando com Arrascaeta vestindo o manto verde, erguendo os braços na comemoração de um gol no Allianz Parque lotado, enquanto o estádio inteiro canta como se essa possibilidade fosse mais do que um simples rumor, fosse um destino. Nos bastidores, o que se comenta é que a proposta do Palmeiras não seria apenas uma questão de salário alto ou luvas generosas, mas de um pacote completo, um projeto sedutor que colocaria Arrascaeta no centro de um novo ciclo vitorioso. Segundo essas especulações, o Verdão teria prometido não só um time competitivo ao redor do uruguaio, como também uma estrutura de trabalho diferenciada, pensando em longevidade de carreira, marketing pessoal e até planejamento familiar, algo que vem pesando cada vez mais na decisão de grandes jogadores. Boatos indicam que a diretoria teria usado como trunfo tudo que o Palmeiras oferece de melhor: centro de treinamento de primeiro nível, calendário de briga por todos os títulos, torcida que abraça ídolos e uma visibilidade gigantesca para quem decide e chama responsabilidade nos jogos grandes. Não à toa, alguns jornalistas e insiders começaram a soltar pequenas pistas nas redes, frases enigmáticas, emojis de trevo ou camisas verdes, como se quisessem dizer muito sem poder cravar nada, incendiando ainda mais a curiosidade de quem acompanha cada detalhe desse possível negócio. Enquanto a oficialização não vem e nenhum comunicado aparece nas páginas oficiais do clube, a torcida já começou a montar o Palmeiras dos sonhos com Arrascaeta em campo. Os debates são intensos. Tem quem veja o uruguaio flutuando entre as linhas, como um verdadeiro camisa 10 moderno, aparecendo atrás do centroavante, infiltrando na área, achando passes que ninguém mais enxerga e decidindo clássicos com aquele chute de média distância que já virou marca registrada. Outros já imaginam variações táticas malucas, com o meio-campo super técnico e o time ainda mais ofensivo, atropelando adversários no Allianz Parque sob pressão da mancha verde e de todo o alviverde imponente. E nesse vai e vem de opiniões, o que cresce mesmo é o sentimento de que, se essa contratação realmente se confirmar, o Palmeiras estaria mandando um recado claro para o futebol brasileiro e sul-americano, o de que não está apenas montando elenco, mas sim colecionando protagonistas capazes de decidir partidas grandes, finais, e escrever novas páginas épicas na história recente do clube. O mais curioso é como as pistas sobre esse possível acerto aparecem aos poucos, como migalhas deixadas no caminho para a torcida seguir. Falam que pessoas próximas ao jogador teriam comentado que ele sempre admirou o ambiente do Allianz, a forma como o estádio respira futebol e como o Palmeiras se organiza nos bastidores, com planejamento e ambição. Também se especula que o próprio elenco teria reagido positivamente à notícia nos bastidores, com jogadores empolgados com a chance de dividir o gramado com um armador desse nível, alguém capaz de transformar uma partida travada num jogo aberto em questão de segundos. Em grupos de WhatsApp, Twitter, lives e comentários de vídeos, torcedores vasculham perfis de jornalistas, acompanham stories, tentam notar qualquer movimento em comum, uma viagem suspeita, uma foto em cidade errada, um like aqui, um segue ali. Tudo vira pista, tudo vira teoria, e o clima de contagem regressiva silenciosa, como se todos sentissem, lá no fundo, que algo grande está prestes a explodir. E é justamente esse silêncio oficial que torna a história ainda mais intrigante. Nenhum dirigente crava, nenhum empresário assume, nenhum comunicado é publicado, mas os rumores continuam ganhando força, como se uma onda invisível estivesse empurrando Arrascaeta cada vez mais perto da academia de futebol. Para o torcedor do Palmeiras, esse tipo de rumor acende um lado quase infantil, aquele que sonha sem medo, imaginar o uruguaio beijando o escudo, puxando a responsabilidade em final de Libertadores, decidindo o clássico com um toque genial, virando xodó da arquibancada e entrando para a galeria de grandes nomes que já vestiram o verde. Se no papel tudo isso ainda é especulação, no coração da torcida essa contratação já começa a ganhar forma, cor e som, e a pergunta que fica no ar, ecoando em cada conversa, é: será que o Palmeiras vai mesmo conseguir transformar esse rumor em realidade ou estamos diante da maior bomba do mercado que nunca se concretizou? Até que a verdade apareça, uma coisa é certa: a curiosidade só aumenta, e cada dia sem resposta faz essa história ficar ainda mais gigante nos bastidores do futebol.